Imagine a seguinte cena. Você entra no seu supermercado de sempre e percebe que as prateleiras, antes cheias, agora estão vazias. Produtos do dia a dia começam a sumir, e o que você encontra custa os olhos da cara. Isso não é roteiro de filme de ficção científica, nem um exagero para chamar atenção. É o alerta dado por alguns dos CEOs mais poderosos do mundo, incluindo os da Walmart, Target, Home Depot e Lowe's. Em uma reunião a portas fechadas na Casa Branca, eles deixaram claro que a dependência de produtos feitos na China está levando o comércio global a uma verdadeira tempestade perfeita. A mensagem é simples e assustadora. Se você precisa de algo feito na China, compre agora, porque amanhã pode não ter mais. Tudo começou com uma reunião que poucos esperavam que teria consequências tão vastas. Os chefes da Walmart, Target, Home Depot e Lowe's sentaram-se diante do presidente com uma mensagem tão direta que gelou o sangue de todos os presentes. As prateleiras das maiores lojas do país poderiam esvaziar em questão de semanas. Não era um cenário hipotético ou um jogo político, mas a realidade de uma cadeia de suprimentos que já mostrava rachaduras. Esses gigantes do varejo sabem, em primeira mão, o que significa movimentar milhões de produtos todos os dias. E se eles dizem que uma tempestade está se aproximando, é melhor ficarmos de olho, né? A advertência era clara. Aumentar as tarifas sobre produtos chineses não só encarece as importações, mas também cria um gargalo que ameaça interromper o fluxo de mercadorias. E se isso acontece nos Estados Unidos, onde operam algumas das empresas mais poderosas do mundo, o impacto, inevitavelmente, se espalhará além das fronteiras e atingirá economias inteiras que dependem dessa rede global. Por anos nos venderam a ideia de que a globalização era a solução para todos os problemas. As fábricas se mudaram para a Ásia, os custos de produção diminuíram e os consumidores de todo o mundo se beneficiaram de produtos cada vez mais baratos. Mas essa estratégia tinha um defeito: colocar quase todos os ovos na mesma cesta. Hoje, 80% dos bens de consumo que usamos diariamente contém uma peça, um componente ou um material vindo da China. Das roupas que vestimos, aos celulares que usamos, passando por medicamentos, eletrodomésticos e peças de reposição industriais. Essa dependência não afeta só os Estados Unidos. A Europa importa a maioria de seus produtos eletrônicos da China, e a América Latina recebe de lá máquinas, fertilizantes e até peças de carro. Quando um elo dessa corrente se rompe, o impacto se espalha por todos os continentes. Por isso, o alerta dos CEOs não é um caso isolado, mas o sintoma de um sistema que se tornou excessivamente frágil. Qualquer interrupção, como um aumento nas tarifas, pode levar a uma escassez global sem precedentes. E o pior é que não existem alternativas rápidas. Realocar fábricas ou diversificar fornecedores não leva meses, mas anos. E, enquanto isso, os consumidores se deparam com a dura realidade de que o trivial pode virar um artigo de luxo. O comércio mundial tem um coração que bate nos portos. Todos os dias, milhares de navios cortam os oceanos, carregados de produtos que chegam às nossas mesas e em nossas casas. Mas esse batimento está desacelerando. No porto de Los Angeles, o maior das Américas, as importações caíram mais de 38% em apenas uma semana. E não estamos falando de uma simples flutuação. Isso é um colapso histórico que reflete a dimensão do problema. Centenas de navios cancelaram suas rotas no Pacífico devido à queda de pedidos. O que antes era um fluxo constante de contêineres cheios de mercadorias, agora são docas vazias e guindastes parados. Os efeitos desses cancelamentos são devastadores. Menos navios significam menos produtos disponíveis e, consequentemente, menos opções para o consumidor. Na Ásia, Europa e América Latina, a tensão é igualmente palpável. Diversas companhias de navegação internacionais reduziram suas operações em até 20%.
o que aumenta os custos de transporte e causa atrasos nas entregas. Essa contração não só limita a chegada das mercadorias, mas também aumenta o risco de uma inflação global, pois cada dia sem navios significa preços mais altos e a certeza de que as prateleiras ficarão cada vez mais vazias. Quando os navios param de chegar, não são apenas os portos que sofrem. É toda a cadeia que depende deles. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 700 mil cargas de caminhão simplesmente desapareceram em apenas 2 semanas. Para vocês terem uma ideia, isso significa centenas de milhares de entregas que nunca chegaram ao destino. Os caminhoneiros, a espinha dorsal da nossa logística terrestre, se viram de repente com muito menos trabalho. E as transportadoras começaram a registrar perdas significativas. Esse fenômeno não se limita à América do Norte. Na Europa, o transporte rodoviário também começa a mostrar sinais de fraqueza, impulsionado pela queda do comércio marítimo. E na América Latina, vários países que dependem da importação de máquinas e produtos intermediários já estão registrando atrasos em suas cadeias de produção. O efeito dominó é claro. Menos navios significam menos caminhões, menos empregos na logística e menos produtos em circulação. A longo prazo, isso atinge diretamente o consumidor, que encontra produtos básicos indisponíveis. Numa economia globalizada, o que acontece num porto do Pacífico repercute num supermercado de qualquer cidade do mundo. E se a tendência continuar, o problema não será só a falta de produtos, mas a paralisação de setores inteiros que dependem dessa distribuição. O consumidor é sempre o primeiro a sentir as mudanças. Até agora, os preços têm se mantido relativamente estáveis, mas os especialistas concordam que isso não vai durar muito. Se as tensões comerciais não forem resolvidas rapidamente, a consequência inevitável será um aumento dos preços, acompanhado por prateleiras cada vez mais vazias. Essa combinação é particularmente perigosa, pois mistura inflação e escassez, um coquetel que toda a economia teme. Nos supermercados, produtos básicos como arroz, macarrão, óleo ou café podem sumir, enquanto itens de maior valor, como eletrônicos ou eletrodomésticos, podem dobrar de preço em poucos meses. As famílias de baixa renda serão as mais afetadas, forçadas a decidir se pagam mais pelo mesmo produto ou se abrem mão de bens que antes consideravam garantidos. Além disso, os consumidores não enfrentarão apenas preços altos, mas também a frustração de procurar um produto em diferentes lojas e descobrir que ele simplesmente não está disponível. Essa sensação de incerteza gera um forte efeito psicológico. As pessoas compram maiores quantidades quando encontram o que precisam, acelerando assim a escassez. Em resumo, o medo da escassez vai se tornar uma profecia autorrealizável. As grandes redes conseguem aguentar as pressões do mercado por um tempo, graças à sua força financeira e aos seus acordos globais. Mas as pequenas e médias empresas não têm a mesma vantagem. Para elas, qualquer aumento nos custos de importação é uma ameaça direta à sua sobrevivência. Segundo a Associação Alemã do Comércio, as PMEs, pequenas e médias empresas, serão as primeiras a fechar as portas se as tarifas persistirem. Sem margem para absorver os aumentos de preços, a única opção é repassar os custos ao consumidor ou encerrar as atividades. Essa situação afeta não só os empreendedores, mas também os funcionários e as comunidades que dependem deles. Imaginem o seu bairro sem o tradicional boteco da esquina, sem a pequena boutique de moda ou sem a farmácia de confiança da vizinhança. A crise de abastecimento pode fazer desaparecer milhares de empresas locais em todo o mundo, da América Latina à Europa, passando pela Ásia. O resultado é uma concentração de mercado nas mãos de poucos gigantes, que são mais resilientes, o que limita a concorrência e, consequentemente, torna os produtos ainda mais caros. Assim, o golpe para as pequenas empresas acaba atingindo a sociedade inteira. Os mercados financeiros tremem.
A bolsa de valores funciona sempre como um termômetro de medo e esperança. A cada anúncio de novas tarifas, Wall Street e os mercados internacionais despencam, e basta uma promessa de negociação para fazê-los recuperar em poucas horas. Essa volatilidade reflete a grande incerteza que domina investidores e empresas. Ninguém sabe o que o amanhã reserva. Fundos de investimento, companhias de seguro e bancos tiveram que realinhar seus portfólios. Bilhões de euros foram movimentados em poucos dias. Enquanto isso, as empresas produtoras estão travadas entre o aumento dos custos e a impossibilidade de planejar a longo prazo. Na Europa e na Ásia, as bolsas refletem esses movimentos, demonstrando que o nervosismo não é exclusividade dos Estados Unidos. Os analistas alertam que essa gangorra pode culminar em uma forte correção se não houver sinais claros de estabilidade. Para o João Ninguém, isso pode parecer distante, mas tem consequências diretas. A volatilidade financeira encarece os empréstimos, freia os investimentos e reduz os postos de trabalho. Em resumo, o nervosismo dos mercados não é só um jogo de números, é um sintoma de que a economia global está se equilibrando à beira de um abismo. A crise na cadeia de suprimentos não é apenas uma questão econômica, mas também política. Os Estados Unidos insistem numa redefinição das relações comerciais com a China, alegando que o modelo de crescimento chinês, focado na exportação, gera desequilíbrios globais. A China, por sua vez, afirma estar aberta ao diálogo, mas deixa claro que não abrirá mão do seu papel de fábrica do mundo. Esse embate vai além dos números, é uma disputa pela liderança global. As tarifas viram armas numa guerra estratégica, onde muito mais do que o preço dos produtos está em jogo. A Europa observa com preocupação esse cenário, pois depende de ambos os gigantes, e os países emergentes temem ficar esmagados nessa contenda. O resultado é que as tensões comerciais se transformam em tensões diplomáticas e geopolíticas, com consequências que podem influenciar setores como tecnologia, energia e até mesmo a segurança. O que começou como um desentendimento sobre importações e exportações se tornou uma batalha pelo controle do futuro da economia global. E enquanto os governos negociam, o seu Zé, o cidadão comum, enfrenta o resultado mais imediato: menos produtos disponíveis e preços mais altos. Afinal, o que não falta é o aumento do preço do cafezinho na padaria. Embora o conflito pareça focado entre os Estados Unidos e a China, seus efeitos são sentidos em todos os cantos do planeta. Mais de 18 países já manifestaram interesse em participar de novas rodadas de negociações com Washington, buscando garantir um lugar na redefinição do comércio global. Isso inclui potências europeias e também economias emergentes na África e América Latina, que veem nesta crise uma oportunidade para se posicionar como novos fornecedores ou aliados estratégicos. Mas nem todos sairão vitoriosos. Aqueles que não conseguirem se adaptar às mudanças podem ficar à margem das cadeias de suprimentos globais. Enquanto isso, as organizações multilaterais alertam que a fragmentação do comércio pode levar a uma década de crescimento lento e desigual. Alguns especialistas comparam este momento a grandes viradas históricas do passado, como a abertura da China nos anos 70 ou a fundação da Organização Mundial do Comércio nos anos 90. A diferença é que desta vez, a mudança não aponta para uma maior integração, mas para um possível recuo da globalização como a conhecíamos. Para milhões de pessoas, isso significará preços mais altos, menos opções e um mundo comercialmente mais fragmentado. O cenário atual nos oferece uma lição que não podemos ignorar. Construímos uma economia global excessivamente dependente de um único fornecedor. Por décadas, a promessa de produtos baratos made in China foi celebrada como um triunfo da globalização. Mas agora, estamos descobrindo que essa conveniência tem um custo elevadíssimo. A escassez nas prateleiras não é um incidente temporário,
é a consequência direta de uma confiança excessiva em um sistema frágil. Para os governos, a lição é clara. Diversificar os fornecedores e promover a produção local não é mais uma opção, mas uma necessidade urgente. Para as empresas, significa que não podem mais basear seus modelos de negócios apenas na redução de custos, mas devem garantir a resiliência de suas cadeias de suprimentos. E para o cidadão comum, a lição é mais pessoal. Não devemos mais dar por garantido o que encontramos nas prateleiras. O mundo está entrando em uma fase de profundas mudanças, onde os produtos de uso diário podem se tornar bens escassos. Se queremos um futuro mais estável, precisamos pedir aos nossos líderes políticos que reduzam a dependência e incentivem a autossuficiência. Caso contrário, prateleiras vazias podem se tornar o novo normal. A verdade é que estamos vivendo um momento histórico. O que hoje parece uma simples tensão comercial pode ser a fagulha para uma profunda mudança na economia mundial. Prateleiras vazias num supermercado são apenas a ponta do iceberg. Um problema muito maior. Um sistema global que se tornou excessivamente dependente de um único país. A pergunta que devemos nos fazer não é se haverá uma escassez de suprimentos, mas sim por quanto tempo e quão extensa ela será. Porque este não é um problema exclusivo dos Estados Unidos ou da China. É um desafio que nos atinge a todos, do Oiapoque ao Chuí. O futuro imediato será marcado por preços mais altos, menos opções e uma incerteza constante. Mas é também uma oportunidade para repensarmos nossa forma de produzir e consumir e nos prepararmos melhor para as crises globais. Quem sabe, talvez a gente redescubra o bom e velho armazém da esquina? Os próximos meses serão cruciais, e o que acontecerá determinará o curso da economia nos próximos anos.